Olha, gente, foi flagrada na manhã de hoje, deflagrada, né, uma operação contra chefe de facções e advogados que atuam como mensageiros do crime, né? Nós vamos conversar agora com a nossa querida Emanuela Braga, que a Manu tem mais informações pra gente, né? Boa tarde, Manu. Nessa operação de hoje, aí teve prisões ou só busca e apreensão, hein, Manu? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, nós tivemos tanto prisões quanto cumprimentos também de mandados de busca e apreensão. Ao todo, né, foram 29 mandatos judiciais cumpridos. A gente está falando aí de 11 advogados presos, uma foragida e outros 15 mandados de prisões que foram cumpridos contra presos que já estavam em unidades prisionais de segurança máxima. Esses mandados foram cumpridos não só aqui na capital, mas também em Aquiraz, Caucaia, Itaitinga, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante e também em São Paulo. A operação ela teve como objetivo detalhar exatamente como funcionaria as mensagens que seriam enviadas aí pelos membros dessas organizações criminosas de que estavam presos aqui para o lado de fora, ou seja, essas pessoas mesmo presas, elas conseguiam comandar os seus territórios. E segundo essa investigação, a gente vai detalhar isso já para vocês, essa comunicação também pode ter influenciado diretamente na expansão de uma organização criminosa, né, de origem carioca aqui no nosso estado. Para começar essa conversa, nós vamos conversar com o promotor Jairo Pequeno. Promotor, uma investigação que começou através de uma decisão judicial, né? Vocês conseguiram aí, a partir desse momento, passar a ouvir o que eram falados nos parlatórios. Eu queria que você especificasse para a gente. Boa tarde para o senhor. Correto. No ano de 2025, através de uma decisão acertada do Judiciário, o Ministério Público passou a investigar essas pessoas que estavam frequentando os presídios diariamente, esses advogados, levando informações de logística, armamento, de migração de facção de dentro para fora da unidade prisional, bem como para outras unidades prisionais. Com essa decisão judicial, foi permitido que na unidade prisional de segurança máxima fosse instalado gravações no parlatório. E a partir daí, o Ministério Público passou a investigar em razão de conversas codificadas de alguns advogados que se aproveitavam de uma prerrogativa legal e violavam uma função tão essencial à justiça que é a advocacia. Foram cumpridos também 17 mandados de prisão em desfavor de custodiados que, muito embora estivessem presos, continuavam a coordenar suas ações criminosas com apoio desses advogados. E detalhe, essa autorização judicial é para um único presídio e já resultou nessa operação. Vocês imaginam aí o que não se tem presídios afora? Correto, foi uma decisão acertada do Poder Judiciário cearense, em razão de que restou evidenciado que muitos advogados violavam uma prerrogativa legal e visitavam diariamente custodiados, mesmo não tendo procuração em nenhum processo criminal. Olha, para que a gente possa entender algumas questões, a gente vai pontuar aqui com o Dr. Oscar Stefano, que é o coordenador do GAECO, né? Como eram essas mensagens? O Dr. Jairo falou para a gente agora em mensagens codificadas. Muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo lá dizem, mas como é que o fulano, né, continua ainda mandando naquela área? Como que eram essas mensagens? E um detalhe que eu queria que o senhor também passasse para o nosso público era: os advogados sabiam que estavam sendo ouvidos. Boa tarde para o senhor. Perfeito, boa tarde a todos. Inicialmente é importante frisar que os advogados tinham pleno conhecimento das captações que eram realizadas. Quem for lá, tiver a oportunidade da imprensa, inclusive, de conhecer os parlatórios que existem no nosso presídio de segurança máxima estadual, vai verificar que lá no vidro que separa o advogado
do seu cliente, do suposto cliente, existe um recado lá colado no vidro que indica que ele está sendo gravado, que aquela conversa está sendo monitorada. E mesmo assim, isso não foi suficiente para intimidá-los. Isso não foi suficiente para que os advogados parassem, cessassem as condutas criminosas que estavam praticando. E aí, dentro de linguagens figuradas, por exemplo, a gente pode citar as expressões que eram utilizadas no momento de migração de lideranças da massa carcerária para o Comando Vermelho, quando o advogado questionava se o sujeito iria pintar a casa, se a liderança iria providenciar a mudança da matrícula dos meninos, né? E aí indicando pessoas, indicando aqueles que tinham relação subordinados para saber se aquela liderança iria migrar para o Comando Vermelho e também levaria os seus subordinados cujo território teria influência fora do presídio, né? E o curioso, só complementando, é que depois das visitas nós verificamos de fato a migração no registro daquelas respectivas lideranças. Porque no sistema prisional nós podemos observar qual é a facção que cada um declara pertencer. Então a gente via, o sujeito se declarava pertencente à massa carcerária, por exemplo, e depois de uma visita de advogado sugerindo, indicando, cooptando aquela liderança para entregar outra facção, você verificava que de fato ele providenciava a migração e comunicava isso à administração penitenciária. Então esse é um exemplo dentre vários outros que nós temos desse caso tão grave, não é? E que merece o conhecimento pela população, que merece saber por que essas lideranças, mesmo presas, continuam se comunicando e como é que elas fazem para que permaneçam coordenando atividade criminosa violenta e tão relevante mesmo estando encarcerados. De que forma o Ministério Público acredita que esse tipo de atuação criminosa pode ter ajudado na expansão dessa facção aqui no nosso estado? Foi determinante. O atendimento ele não se restringiu a faccionados do Comando Vermelho. Também há principais lideranças do primeiro Comando da Capital, que foram atendidos e foram orientados, não só orientados, mas receberam recados, deram ordens, deram determinações. Foi atendido a liderança da massa carcerária, que ainda permanece na massa, não é? A principal liderança, inclusive, no estado do Ceará. Foram atendidos diversos faccionados do Comando Vermelho, mas, é claro, como você indagou no início, nós percebemos que do final do ano passado para o início desse ano houve a migração, houve a mudança até mesmo no registro dessas lideranças dentro do sistema prisional, diante de um contexto de atuação incisiva, importante de advogados que proporcionaram que esses arranjos, esses acordos entre lideranças de facções que até então eram rivais acontecessem nos presídios, no Presídio de Segurança Máxima do Estado do Ceará. O Jairo pontuou para a gente agora que alguns desses advogados sequer tinham como clientes determinados presos. E vocês conseguiram contabilizar, através dessa investigação, milhares de visitas a essas pessoas. Queria que o senhor falasse a respeito disso também. É importante que o telespectador, o ouvinte, o cidadão, entenda que um preso que está ali recolhido sob o regime disciplinar diferenciado, ele só recebe, por exemplo, a visita de um familiar a cada 15 dias. Sua esposa só vai a cada 15 dias, sua mãe vai a cada 15 dias, mas em relação aos advogados, nós não temos limitação. Então o advogado ele não precisa juntar procuração, não precisa indicar qual é o processo que ele está tratando ali naquele atendimento. Muitas vezes sequer foi chamado pelo atendido, é contactada por outro membro, outra liderança que vai ali tentar cooptar aquele indivíduo que está no regime mais gravoso, na penitenciária de segurança máxima. Então é dentro dessa dinâmica que aconteceram os atendimentos, de uma maneira muito grande. Tem advogado com mais de 1.000, 2.000, 3.000 visitas, enfim, milhares de visitas dentro do sistema prisional. E isso faz com que os próprios presos nominem esses advogados como advogados de recado. São os pombos correios, são os mensageiros do crime que nós, inclusive, utilizamos como nome da operação. A gente está falando de apenas uma unidade prisional em que esse monitoramento ele foi autorizado pela Justiça. A gente sabe também, conforme foi dito em entrevista coletiva, que existem ainda muitas horas de gravações a serem ainda analisadas. Esse é só o pontapé inicial dessa história?
Eu entendo que sim, é importante uma reflexão, inclusive levando em consideração a necessidade de expansão dessa captação ambiental para outras unidades prisionais. Vejam que nós percebemos a atuação de tantos advogados, de tantas lideranças, onde há a captação ambiental em apenas uma unidade, apenas no presídio de segurança máxima estadual aqui isso é feito. Imagine se mesmo havendo a captação, mesmo havendo a sinalização ali no vidro, na frente, na cara dos advogados, eles atuam dessa forma, eles coordenam a atividade criminosa dessa maneira, imagine nos locais onde isso não acontece, ou seja, imagine nos locais onde não há a captação ambiental instalada. O que não é falado, o que é e não é, né? A quantidade de recados e de atendimentos que acontece. Então, essa dinâmica que acontece no presídio de segurança máxima, ela precisa ser pensada e, inclusive, pensada em relação à expansão para outras unidades prisionais. É isso. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Jairo. Aí, a partir desse momento, Márcio, quando eu entrego para você, a partir dessa operação que a gente está detalhando para vocês agora, tudo que foi dito, tudo que foi falado, muita coisa a gente consegue explicar, muitas situações, muitas ações, como elas acontecem a partir dessa investigação que foi desencadeada hoje pelo Ministério Público, né? Enfim, é um trabalho que está sendo essencial nesse momento, porque a gente está falando de segurança pública como um todo, né? São vários braços aí que a gente tem em situações envolvendo organizações criminosas que se explicam através desse trabalho, né, tão sério que é desenvolvido pelo Ministério Público e com certeza vai ter outros desdobramentos. Foi exatamente a partir da autorização judicial que começou ainda, né, no ano passado, que se conseguiu juntar material que acabou aí no ensejo dessa operação hoje, que colocou aí 11 advogados na prisão. A gente tem uma advogada foragida, né, uma operação de extrema importância e de que a sociedade tem que entender por que situações que muitas vezes acontecem ali nas comunidades, porque continua acontecendo, mesmo com fulano preso, com ciclano preso, muita coisa se explica através dessa operação de hoje que foi encabeçada pelo Ministério Público. Meu amigo, eu retorno com você ao estúdio. Obrigado, Manu. Agradeço aí aos promotores e parabenizo ao mesmo tempo pelo excelente trabalho aí que eles estão desempenhando, né? Momentos extraordinários nós vivemos em questão de insegurança pública e para momentos extraordinários nós precisamos de ações extraordinárias. Muito obrigado aí pelas suas informações. Meu amigo, a coisa realmente é muito complicada. Você imagina aí você que está em casa, não é? Se nós não estamos precisando de ações extraordinárias. E essas ações extraordinárias que eu estou falando, não é ação mágica, espetaculosa, não. É ação concreta, real, por parte do nosso legislativo, para que a legislação traga aí pelo menos balizas, diretrizes para essa atuação de advogados bandidos que estão agindo dessa forma. Agora não, aí o Estado vai se fazendo de ingênuo. Não, nós precisamos garantir a ampla defesa dos presos. E aí essa esculhambação através de advogado pombo correio do crime, levando informações e o crime se organizando cada vez mais. É preciso que a OAB abra o olho, se junte ao Ministério Público como instituições necessárias à atividade da Justiça e dê um balizamento para essa esculhambação. Porque em nome da ampla defesa, do contraditório, da independência do advogado, essa esculhambação está acontecendo dentro de presídio de segurança máxima. Imagina nos que não são de segurança máxima. Então, os nossos advogados aqui do Ceará, a OAB Nacional, é preciso colocar a mão na consciência e ajudar a combater esse crime. Não dá para a gente ter advogados associados a organizações criminosas como a gente tem visto. E a gente, como sociedade, simplesmente fazer de conta que nada está acontecendo, que está tudo certo. Que puna ali os advogados. Isso é falta de balizamento. Que o promotor falou aqui, chega lá, chega de qualquer jeito, sem procuração, sem nada, sem estar nos autos, e vai para ouvir preso que nem chamou advogado, isso é brincadeira. Isso beira a esculhambação, a desordem, e a conivência. Eu fico muito preocupado com isso. Os meus amigos advogados, tenho vários
aí na OAB, gente já bem estruturado profissionalmente, que sabe exatamente do que eu estou falando. É preciso sair do mero corporativismo e cair na real, para verdadeiramente colaborar com o combate a essa violência que nós vivemos aí, que ninguém, absolutamente ninguém, aguenta mais. A OAB precisa caminhar junto aí com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com as nossas autoridades de segurança, para combater essa esculhambação que nós estamos vendo. É ou não é? Sim ou não? Você que está em casa também, faça aí o seu julgamento, né?